Alô, amados irmãos, amigos, sejam muito bem-vindos. Estamos chegando ao fim dessa série sobre o tema Qual será o fim destas coisas? Quero agradecer a todos que estão assistindo essa série, dando as boas-vindas de uma forma especial aos novos inscritos. E nosso desejo é que Deus seja glorificado e que o conhecimento sobre as Escrituras realmente possa aumentar cada vez mais. Hoje chegamos, então, até o último estudo dessa sequência a respeito dos fim dos tempos, no sentido de relacionado com a situação atual. Nós vimos durante todo esse tempo que os acontecimentos finais estão encaminhando para a ira de Deus sobre a humanidade provoca a ira de Deus, e o último assunto nós vimos era a questão da fornicação e depois espíritos enganadores. O fato é que a Bíblia mostra que esses sinais vão aumentar cada vez mais, estão aumentando em nossos dias. É impressionante quantas pessoas se apresentam como profetas de Deus e estão fazendo previsões totalmente fora daquilo que a Bíblia está ensinando. As pessoas não vão suportar a sã doutrina e Deus então lhes envia espíritos enganadores. Como é que isso tudo vai acabar? É uma realidade que os falsos profetas vão aumentar cada vez mais, o engano através de sinais e milagres vai aumentar cada vez mais, a impiedade vai aumentar cada vez mais. A Bíblia mostra que o amor se esfriará em muitas pessoas e então nós temos que contar com situações bem difíceis ainda. A Bíblia nos mostra que há acontecimentos que somente serão compreendidos no tempo certo. Quando Daniel teve a visão, lemos então a esse respeito: eu, pois, ouvi, mas não entendi. Por isso eu disse: Senhor meu, qual será o fim dessas coisas? Ele disse: vai, Daniel, porque essas palavras estão fechadas e seladas até ao tempo do fim. Isso quer dizer que há certas profecias as quais não saberemos encaixar diretamente, somente vai ser possível quando o tempo chegar. E devemos sempre lembrar, existem fatos ocultos ainda. Por isso, forçar uma interpretação é muito perigosa e é contra os princípios da palavra de Deus. A Bíblia nos mostra, por exemplo, que o mistério da igreja esteve oculto durante todo o tempo do Velho Testamento. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações e que agora foi manifesto aos seus santos, as quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória desse mistério entre gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Colossenses 1, 26 e 27. Então, notem, os profetas tinham uma noção que haveria algo especial entre Deus e os gentios, mas não compreenderam a questão da fundação da Igreja de Cristo. Esteve oculto e somente depois da ascensão de Cristo ao céu é que ele revelou através dos apóstolos esse mistério. E não devemos querer forçar uma interpretação. Nós lemos em Apocalipse 10, versos 3 e 4, e clamou com grande voz, como quando ruge o leão, e havendo clamado, 7 trovões emitiram suas vozes. E quando os 7 trovões acabaram de emitir as suas vozes, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu que me dizia: sela o que os 7 trovões emitiram e não o escrevas. Então, mesmo no tempo quando o Apocalipse foi escrito, Deus revelou para ele alguns fatos, mas mandou selar e proibiu de escrever o que estava acontecendo. Quer dizer, nós estamos vivendo ainda numa época em que nem todos os assuntos podem ser compreendidos. Há acontecimentos que serão somente compreendidos no tempo certo.
Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas, a seus servos. Então, tudo tem o seu tempo certo e devemos reconhecer que não podemos compreender tudo ainda. Por que há tanta discordância na questão do tempo do arrebatamento? A resposta é muito simples, porque Deus determinou que isso seria um segredo que somente Ele sabe. Então, toda tentativa de forçar uma interpretação é totalmente falha, vai fracassar, porque Deus determinou que isso é um segredo dele e vai permanecer um segredo até o dia quando Cristo voltar. Mas naquele dia, ora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. Quando alguém se atreve a marcar uma data para a volta de Cristo, essa pessoa está na prática dizendo: eu sei mais do que os anjos, eu sei mais do que Jesus. Eles não sabem, mas eu sei quando Cristo vai voltar. Isso é muita arrogância. Em Deuteronômio 29, nós lemos: as coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras dessa lei. Deuteronômio 29. Então, note, ele fala aqui sobre coisas encobertas que pertencem somente ao Senhor e coisas reveladas que nos pertencem. Por isso, devemos estar felizes por ter uma grande variedade de fatos revelados e devemos reconhecer que existem certas áreas que estão fora do nosso alcance. Então, hoje queremos falar um pouquinho sobre as coisas reveladas e depois vamos voltar à questão do arrebatamento, quando vai acontecer. Então, voltando a Deuteronômio 29, porém as coisas reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos para sempre. Então, vamos ver algumas coisas reveladas. Em primeiro lugar, a Bíblia mostra que há um tempo quando o fim não será logo. E quando ouvires de guerras e de sedições, não vos assusteis, porque é necessário que isso aconteça primeiro, mas o fim não será logo. Lucas 21, verso 9. Então, houve uma época quando as pessoas poderiam dizer: não, existem guerras e sedições, mas isso não é o sinal ainda de que o fim está próximo. Depois, existem fatos que mostram que o fim está próximo. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Mateus 24:33. Nós vamos ver depois alguns desses fatos que indicam que o fim está próximo. Mas ainda não é o fim, só depois chegará o fim. A Bíblia diz: porque haverá então grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. Então ainda não estamos no tempo da grande aflição. Estamos numa época anterior a essa grande aflição. Então vamos ver algumas características. Guerras e sedições não são sinal que o fim está próximo. A Bíblia diz: não será logo. Guerras, fomes, terremotos, pestes, falsos cristos, falsos profetas, e isso sim são um sinal de que o fim está próximo, mas precisa aumentar em frequência e intensidade. E só no fim haverá então a grande aflição, com abominação desoladora, grande aflição. O sol se escurecerá, as virtudes do céu serão abaladas. Então, isso sim são sinais de que o fim já aconteceu e já está acontecendo. Então, hoje estamos vivendo numa época em que nós vemos guerras, fomes, terremotos, pestes, falsos cristos, falsos profetas,
e acontecendo com cada vez maior frequência. Ainda não é o fim, mas são sinais que a Bíblia coloca como sinais de que o fim está próximo. É impressionante quantos falsos profetas estão surgindo nessa época. É impressionante quantas falsas manifestações. Eu vi ontem ainda na internet quantas pessoas dizem que foram para o céu e foram para o inferno entrar em revelações. É tudo puro engano do inimigo. Deus não manda novas mensagens, o que ele queria revelar, ele já revelou na sua palavra. Então, estamos vendo, sim, hoje, um aumento de frequência e de intensidade em várias áreas. Na área dos terremotos, na área dos acontecimentos na ecologia, na área das guerras, das pestes, assim por diante. Então, estamos vendo hoje essa curva de que esses sinais estão aumentando cada vez mais. Mas o máximo que podemos reconhecer e saber, o fim está próximo. Isso tudo faz parte do princípio das dores, mas ainda não são as dores. A situação da pandemia atual não é um sinal de que estamos já no tempo da grande tribulação. A Bíblia nos mostra muito claro que haverá 3 julgamentos. E vamos ver as passagens que falam sobre isso. O primeiro julgamento será o tribunal de Cristo, isso logo depois do arrebatamento da igreja. Porque todos devemos comparecer entre o tribunal de Cristo para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Aqui ele está falando sobre a igreja. Também em 1 Coríntios capítulo 3, ele dá algum detalhe sobre isso. Mas isso é o primeiro julgamento, o julgamento da igreja, onde vamos receber então os galardões. Depois, já depois da grande tribulação, haverá um segundo julgamento, que é das nações. Não tem nada a ver com a igreja, é os povos que restaram ainda da grande tribulação que vão ser julgados. E todas as nações serão reunidas diante dele e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. Então, note, fica muito claro, este é um julgamento de nações e não tem nada a ver com a igreja. Depois disso, seguirá então um milênio, o governo de Cristo durante 1000 anos, e daí haverá então o juízo final, o juízo do grande trono branco. Este é exclusivamente para os mortos perdidos desde a fundação do mundo. Não tem nada a ver com a igreja. Vamos ver 2 passagens bíblicas. E vi um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos. Note aqui, este julgamento é daquelas pessoas que morreram sem Cristo. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram seus livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Então, esse é o juízo final, onde os perdidos vão comparecer perante o juízo de Deus. Uma nota de esclarecimento. Existe um movimento religioso por aí que está divulgando informações sobre juízo investigativo. Esse juízo investigativo não existe, nunca aparece na Bíblia. E aconteceu em consequência de uma falsa profecia. Guilherme Miller, ele afirmou que o arrebatamento da igreja seria no dia 22 de outubro de 1844. Mas não aconteceu nada. Então ele saiu, se afastou desse movimento, mas uma senhora
Ellen Armon mais tarde casou, chamada White, então. Ela então disse, não houve erro nessa profecia, nós só não compreendemos que Cristo não viria até a terra ou nem as nuvens, ele iria entrar então no Santo dos Santos para iniciar o juízo investigativo para ver quem seria digno depois de poder entrar no céu. Isto é uma afirmação totalmente falsa, é uma heresia. Ela escreveu, em 1844, Cristo entrou no mais santo lugar do santuário celestial para terminar o trabalho de expiação preparatório de sua vinda. Como assim terminar o trabalho de expiação? A Bíblia diz em Hebreus 1:3, o qual, falando sobre Cristo, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Note, quando Cristo foi para o céu, ele já se assentou ao lado de Cristo, do Pai, porque ele havia completado já a expiação. Como é que então essa Ellen White diz que ele iria completar? Já estava completado. E não somente isso, a Bíblia afirma também em Hebreus 9, mas vindo Cristo, sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não dessa criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Então, já quando Cristo foi para a glória celeste, ele já havia efetuado a eterna redenção. E já desde aquele tempo ele está à destra do Pai. Como é que então a Ellen White pode dizer que ele entrou no lugar santo em 1844, se ele já estava lá desde que ele foi para o céu? Assim acontece com as heresias, com as seitas. Quando o líder, o falso profeta, dá um ensino, todos os que seguem esse momento são obrigados a interpretar a Bíblia de acordo com esse líder deles, e não independentemente conforme a palavra de Deus está ensinando. Agora, como deve ser o nosso preparo para o que há de vir? Se estamos vendo que as coisas estão acontecendo, os sinais estão se multiplicando, estão aparecendo de uma forma cada vez mais intensa, como é que nós, como cristãos, devemos agir nessa época? É muito importante pensar um pouquinho sobre isso. A essência do preparo é para o encontro com Cristo. Não é pela sobrevivência material, mas o principal preparo para aqueles que são salvos é para o encontro com Jesus Cristo. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. Note aqui, ele está falando sobre a igreja, ela já se aprontou. Quer dizer, devemos estar preparados para o dia quando Cristo vai chegar. Lemos em 1 João 3, verso 2, amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos. Daí ele continua no verso 3. E qualquer que nele tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. O preparo é por uma vida santificada. Purifica-se a si mesmo, como ele também é puro. Cristo nos quer encontrar de uma forma santificada, consagrada a Ele. E esse preparo é mais importante do que qualquer outro tipo de preparo. Bem-aventurados aqueles servos aos quais o Senhor, quando vier, achar vigiando.
Em verdade vos digo que se cingirá e os fará assentar-se à mesa, e chegando-se os servirá. Então, servos vigilantes, pessoas que estão preparados, aguardando a vinda do Senhor. Agora, existem basicamente três linhas de interpretação. Existem os pré-tribulacionistas, existem os meso-tribulacionistas e os pós-tribulacionistas. Será que Jesus falou sobre isso? Veja só o que está em Lucas 12, verso 38. E se vier na segunda vigília, e se vier na terceira vigília, e os achar assim, bem-aventurados são os tais servos. O que significa isso? O normal seria chegar na primeira vigília, seria desde o pôr do sol até as 21 horas, quer dizer, ele não está falando sobre a vigília do dia, mas a vigília do tempo, e isso poderia ser identificado como sendo o pré-tribulacionismo, que acha que a igreja não vai passar por nenhum tipo de sofrimento. Mas daí ele diz, e se não for? Se você estiver errado na sua compreensão, se for na segunda, seria de 21 até meia-noite, se falando sobre os horários do dia, mas seria já numa hora em que muitas pessoas já estariam dormindo. Então, se não for na primeira, como é que vai ser então depois? Ou ele continua dizendo, e se vier na terceira vigília? Epa, aí todo mundo já está dormindo. Quer dizer, devemos saber que Jesus deixou bem claro, vocês não sabem quando vai ser. Pode ser na primeira, pode ser na segunda, pode ser na terceira. Vocês não sabem a hora quando o Filho do Homem há de vir. Sabei, porém, isso, que se o pai da família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Portanto, estai vós também apercebidos, porque virá o Filho do Homem a hora que não imagineis. Opa, nós temos tantas imaginações, né? Existem até pessoas que debatem e brigam por causa da sua convicção. Não é pré-tribulacionismo, não é mesmo, não é pós-tribulacionismo. E até existem pessoas que na internet estão ofendendo, dizendo quem inventou essa heresia do pré-tribulacionismo. É realmente uma arrogância agir dessa forma. Irmãos, o próprio Jesus disse, vocês não sabem se vai ser na primeira, na segunda, na terceira. Só o Pai sabe. E como é que nós vamos agora ofender irmãos por causa disso? Irmãos, Deus não vai chegar para pedir a nossa opinião sobre esse assunto. Deus nunca me perguntou qual é o seu ponto de vista, onde vai ser melhor. Não, Deus é soberano. E quando Ele diz que vocês não sabem, e vai acontecer numa hora que vocês não imaginam, devemos ter certeza que nós vamos ser surpreendidos nessa questão. Quando será o arrebatamento? Eu não sei. No meu entendimento, será antes do governo do anticristo, mas Deus não se orienta pelo meu entendimento. Por algumas razões, me parece mais lógico que aconteça antes do anticristo assumir o poder. Mas Deus não se baseia pela minha lógica. Os caminhos dele são diferentes. O conhecimento dele é infinitamente superior ao meu. Então, eu devo respeitar esse fato que Deus determinou, que nós não podemos saber. O que é importante é estarmos esperando. Aquele que testifica essas coisas diz, certamente cedo venham. Amém. Ora, vem Senhor Jesus. Deve haver dentro de nós um desejo grande de que Cristo volte logo. Devemos orar todo dia por isso. Vem Senhor Jesus. E estar vigilante. A pergunta é, você está preparado para esse dia? Se Cristo viesse hoje, como é que Ele te encontraria? Como é que Ele ia me encontrar? Como é que está o meu estado espiritual? E então podemos nos alegrar sabendo que Cristo vai voltar.
Muito obrigado por assistir a essa série de estudos. Meu desejo e a minha oração é que tenha sido úteis para uma comunhão mais íntima com Deus. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Quanto mais cedo, melhor, mas está debaixo da soberania de Deus. Que Deus o abençoe e na semana que vem queremos iniciar uma nova série de estudos. Conto com a sua presença. Muito obrigado.